Bring me the children now, or you will face the consequences. After her! Don't let her get away! We must find the child. Look near the water, hurry! Hoje, no Discípulos da Bíblia, iremos conhecer a história de duas mulheres sem espada que desafiaram o faraó. E por causa delas, uma geração não foi apagada. Agora imagine o sol forte do Egito batendo na areia quente. As pirâmides cortam o horizonte como montanhas de pedra. O rio Nilo passa ao fundo, trazendo vida para a terra fértil. Mas por trás dessa beleza, um medo cresce dentro do palácio. Os hebreus, o povo de Deus, estão se multiplicando muito. São descendentes de Abraão, como o Senhor prometeu. Um novo faraó sobe ao trono e não conhece a história de José. E é assim que a noite começa a cair sobre o povo. O trabalho vira castigo e a rotina vira dor. Homens carregam cargas pesadas sob vigilância e gritos. Mulheres preparam barro, moldam tijolos, respiram poeira e cansaço. O Egito quer quebrar Israel pela exaustão diária. Mas quanto mais oprimidos, mais os hebreus continuam crescendo. O faraó se irrita porque o plano dele não funciona. Então ele decide ir além do sofrimento e tocar na raiz. Ele quer impedir o futuro, cortar a esperança no nascimento. E quando um governante escolhe o mal, a crueldade só aumenta. Agora, o alvo são os bebês. O faraó chama duas mulheres para uma ordem secreta. Elas não são guerreiras, nem rainhas, nem nomes famosos. São parteiras hebreias, Sifrá e Puá, mulheres do cotidiano. Elas entram no palácio cercadas por colunas e riqueza fria. A voz do faraó vem dura, sem compaixão, sem tremor. Ele manda: quando nascer um menino hebreu, vocês o matarão. A ordem é clara, e o risco é enorme para quem desobedecer. Ali, a vida de muitos depende da decisão de duas pessoas. E nada disso passa despercebido diante do Deus vivo. Naquele instante, a história muda sem barulho nenhum. Sifrá e Puá saem do palácio com o coração pesado. Elas conhecem a dor das mães, conhecem o valor de um bebê. Elas sabem, cada nascimento é um presente do Criador. E também sabem que o faraó pune sem piedade. Mesmo assim, dentro delas existe algo mais forte que o medo. A Bíblia chama isso de temor de Deus, respeito pelo Senhor. Elas não veem Deus com os olhos, mas sentem Deus na consciência. E quando a consciência encontra uma ordem injusta, alguém decide. Sifrá e Puá voltam para o povo com uma escolha no peito. Elas decidem obedecer a Deus e não ao faraó. Então, os partos continuam nas tendas simples de Israel. Gritos de dor, mãos trêmulas, panos limpos, pressa e oração. Em um desses partos nasce um menino, chorando forte, cheio de vida. Sifrá olha a criança e lembra da ordem do palácio. Puá envolve o bebê e, em vez de morte, entrega proteção. Elas fazem o que é certo, mesmo sem plateia e sem aplauso. Coragem real não precisa de palco para existir. E a Escritura registra isso com clareza. Êxodo 1:17. As parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei mandou. Elas escolheram a vida e isso mudou tudo. Elas respondem com sabedoria e firmeza, sem se entregar ao medo. Dizem que as hebreias dão à luz antes da chegada delas. A resposta segura o castigo por um tempo, mas o perigo permanece. Mesmo assim, elas continuam escolhendo a vida em cada casa. E o céu continua registrando cada escolha, uma por uma. A Bíblia mostra um detalhe que fortalece a fé. Êxodo 1:20 e 21 diz que Deus fez bem às parteiras. Não é só um elogio, é cuidado do Senhor sobre quem é fiel. O mundo pode ignorar, mas Deus honra o coração obediente.
Sifrá e Puá não tinham exército, mas tinham temor do Senhor. E o temor do Senhor muda destinos, mesmo quando o mundo ameaça. O faraó pensa que manda em tudo, mas ele não manda em Deus. O rei tenta controlar vidas, mas Deus é a fonte da vida. Quando Deus decide salvar, nenhum decreto consegue impedir, e a história caminha para um livramento ainda maior. Só que o faraó não desiste. Ele endurece ainda mais. Agora, ele espalha a ordem para o povo egípcio inteiro. Não é mais segredo de palácio, vira violência coletiva. Ele manda jogar no Nilo todo menino hebreu que nascer. É um ataque direto contra o futuro de Israel. Mas a semente da libertação já está plantada. Porque Deus já começou a agir onde ninguém imaginava. E tudo começou com duas mulheres que disseram não ao mal. Às vezes, a mudança começa com uma decisão pequena. E Deus transforma decisões pequenas em história grande. E aqui vai um pedido rápido, só uma vez, família. Se essa história está falando com você, fortaleça o nosso trabalho. Se inscreva no canal Discípulos da Bíblia para não perder as próximas. Deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora respira e volta comigo, porque a tensão só vai aumentar. O decreto do Nilo vai colocar mães em desespero e fé em ação. E Deus vai conduzir cada detalhe, mesmo em meio ao perigo. O céu não está em silêncio, mesmo quando parece distante. O Senhor está preparando um libertador para confrontar o faraó. E o próximo capítulo dessa história arrepia. Em breve, uma mãe vai esconder seu bebê para salvá-lo. Uma irmã vai vigiar de longe, com o coração batendo forte. E até dentro da casa do faraó, Deus vai abrir uma porta inesperada. Assim nasce o caminho para Moisés, instrumento do êxodo. E o êxodo aponta para algo maior do que atravessar um mar. Aponta para Jesus, que liberta do pecado e da morte. Jesus cura, levanta caídos, perdoa e revela o coração do Pai. E um dia ele voltará como rei, trazendo justiça definitiva. Mas por agora a cena é o Nilo e uma família em perigo. Depois daquele dia no palácio, as noites ficam mais tensas em Israel. As mães cochicham, os pais vigiam e o medo ronda as tendas. Sifrá e Puá seguem andando de casa em casa como sempre fizeram. Mas agora, cada passo carrega um peso que ninguém consegue ver. Elas entram em cada lar com cuidado, como quem pisa em terreno perigoso. E mesmo assim, não param, porque parar seria entregar o povo ao decreto. O Egito quer silêncio, mas elas carregam esperança nas mãos. Cada nascimento vira uma escolha repetida. Obedecer ao rei ou a Deus, e no escondido elas escolhem Deus de novo e de novo. É assim que a coragem vira rotina. Em um parto, nasce outro menino, e o tempo parece travar. A mãe olha para a porta como se esperasse soldados a qualquer segundo. O choro do bebê soa alto demais para quem vive com medo. Sifrá encosta perto e sussurra palavras simples. Calma, respira. Puá envolve a criança com firmeza e entrega ao colo da mãe. Nada de espetáculo, nada de discurso, só proteção e rapidez. O coração da mãe bate forte, mas ela segura o filho como tesouro. E ali, no meio da dor, nasce também uma fé mais firme, porque alguém escolheu a vida quando seria mais fácil se render. E Deus está vendo, mesmo que o Egito não veja. Só que o problema do faraó cresce junto com o povo. Os meninos continuam vivos e o plano do palácio continua falhando. Então vem a convocação de novo. Tragam as parteiras. Sifrá e Puá entram naquele lugar frio outra vez, sem saber o que virá. O faraó não pergunta com calma, ele acusa com raiva. Por que vocês deixaram os meninos viverem? Ele exige. A sala fica em silêncio por um instante que parece eterno. Qualquer palavra pode virar sentença de morte, mas elas não são guiadas pelo pânico, são guiadas pelo temor de Deus, e essa diferença muda tudo.
Elas respondem com sabedoria, sem provocar, sem se entregar. Dizem que as mulheres hebreias têm partos rápidos antes da chegada delas. A resposta não é covardia, é estratégia para continuar salvando vidas. Porque coragem também é saber sobreviver para proteger de novo amanhã. O faraó quer prova, quer controle, quer domínio total. Mas ele não tem como provar nada. E isso o enfurece por dentro. Ele percebe que nem o nascimento ele consegue governar por completo. Sifrá e Puá saem do palácio vivas e continuam firmes, porque o objetivo delas não era vencer uma discussão, era manter crianças vivas. E a Bíblia coloca um carimbo santo nessa história. Êxodo 1:17. As parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei ordenou. Essa frase não é só informação, é um retrato de fé prática. Elas obedeceram a Deus quando o sistema ordenou o contrário. Elas escolheram a justiça quando o mundo escolheu crueldade. Elas protegeram inocentes com as próprias mãos. E fizeram isso sem saber o que aconteceria depois. Elas não tinham garantia de proteção humana, mas tinham a certeza de que Deus é Deus. E isso bastou para sustentá-las. Então vem a outra parte que muita gente esquece. Deus honrou essas mulheres. Êxodo 1:20 e 21 diz que o Senhor fez bem às parteiras. O texto mostra que Deus não ignorou a coragem delas. O mundo pode tratar como pequeno, mas Deus chama de precioso. O faraó tem trono, mas Deus tem autoridade eterna. O faraó ameaça, mas Deus sustenta quem é fiel. Sifrá e Puá não viram anjos descendo, mas viram a mão de Deus agindo. E a honra do céu vale mais do que o medo do Egito. A fidelidade delas vira exemplo para todo o povo. E essa notícia corre como fogo entre as tendas. Só que o faraó endurece ainda mais e amplia o mal. Ele percebe que controlar as parteiras não resolveu. Então ele joga a responsabilidade para todo o Egito. Agora o decreto vira público, pesado, aterrorizante. Lancem no Nilo todo menino hebreu, ele ordena. O rio que antes era vida vira ameaça de morte. As mães sentem o chão sumir e o desespero tenta dominar. Mas Deus não está em pânico. Deus não é pego de surpresa. E mesmo com o decreto, Sifrá e Puá não abandonam o povo. Elas continuam sendo presença de coragem em meio ao medo. Imagine a pressão nos dias seguintes: vigias, suspeitas, olhares, denúncias. Mesmo assim, as parteiras seguem fazendo o que sabem fazer: cuidar. Elas entram nas casas e viram quase um sinal de esperança. Não porque elas prometem que nada vai dar errado, mas porque elas lembram o povo de que Deus é maior que o faraó. Às vezes, a coragem é só continuar. Continuar ajudando, continuar protegendo, continuar orando. Sifrá e Puá mostram que fé não é só sentir, é permanecer. E permanecer em tempos maus é uma forma de vitória. Uma vitória silenciosa, mas real. E é aqui que a história começa a apontar para o que vem depois. Deus, no tempo certo, levantaria Moisés para confrontar o faraó. Viria o Êxodo, o Mar Vermelho, e o povo cantaria libertação. Mas presta atenção, isso é consequência, não o começo. O começo foi o não de duas mulheres comuns. Antes do libertador aparecer, elas já estavam resistindo. Antes do grande milagre, existiu fidelidade no secreto. Deus faz questão de registrar os nomes delas na Bíblia, porque ele valoriza quem segura a história pela base, e Sifrá e Puá seguraram. Agora, essa história nos puxa para dentro da cena, como se a gente estivesse ali, ouvindo o decreto do faraó. O medo bate, a pressão aperta e o mundo pede rendição. Mas Sifrá e Puá nos ensinam algo simples e poderoso: tema a Deus acima de qualquer voz que mande fazer o mal. Porque quem teme a Deus não se curva fácil ao mal. Quem teme a Deus guarda a vida, guarda a verdade, guarda a fé. Talvez ninguém aplauda, talvez ninguém perceba, mas o céu percebe.
e Deus sustenta, e é assim que a história continua viva até hoje. Agora fecha a cena nas mãos de Sifrá e Puá, mãos simples, mas que seguraram o futuro de um povo. Elas ouviram o decreto do faraó e sentiram o frio da ameaça. Mesmo assim, quando o menino nascia, elas escolhiam a vida. Não foi um ato heróico de filme. Foi fidelidade no cotidiano. Cada choro salvo era uma vitória contra a cultura da morte. E Deus não deixou isso passar como detalhe na história. Ele registrou os nomes delas na Bíblia para sempre, como se dissesse: eu vi o que vocês fizeram no secreto. E o céu ainda honra esse tipo de coragem. Porque a verdade é que o faraó mudou de nome, mas a pressão existe. O mundo continua tentando mandar na consciência das pessoas. Só que Sifrá e Puá provam que nenhum império governa um coração fiel. E essa mesma linha atravessa a Bíblia até chegar em Jesus. Ele também encarou a injustiça de frente, sem se vender ao medo. Ele tocou os feridos, levantou os caídos e chamou o rejeitado de volta. Na cruz, parecia derrota, mas foi ali que a vida venceu por dentro. A ressurreição confirmou: a morte não é a palavra final, e se Cristo venceu o túmulo, ele sustenta você no dia difícil. A coragem delas aponta para essa esperança que não cai. Então fica o chamado final, bem simples e bem direto. Quando ninguém estiver olhando, escolha o que Deus aprova. Quando o medo apertar, lembre: Deus vê e Deus sustenta. Sifrá e Puá mudaram o mundo sem palácio, sem fama, sem espada. Elas só decidiram temer a Deus acima de tudo. E é assim que o povo de Deus atravessa qualquer tempo. Até o dia em que Jesus voltar e a justiça for completa. Que o Senhor fortaleça sua fé e firme seus passos hoje. Se essa história falou com você, se inscreva no Discípulos da Bíblia. E deixe o like para a gente alcançar mais pessoas. Até próximo vídeo. Que Deus abençoe.